Um povo sem história é um povo sem memória. E hoje é sobre memória que nós vamos conversar. Estamos aqui na antiga praça Duque de Caxias, aqui ao lado ou atrás da igreja de Santa Terezinha. Aqui atrás tem um dos prédios mais antigos da cidade, que deve ser tombado como patrimônio cultural de Bacabal. Nós vamos conversar com o professor Marquinhos, ele que é mestre em cultura, né, e também faz pesquisa nessa área de patrimônio histórico do município de todo o Maranhão. E sobre vamos conversar sobre o que é o patrimônio histórico e como você pode ajudar a preservar. Bom, professor Marquinhos, nós estamos aqui, né, à frente de um prédio dos mais antigos de Bacabal e que está ainda preservado, né? Muitos já foram derrubados, e nós perdemos muito da nossa história, né? E se Bacabal tivesse um centro histórico, seria aquele setor onde funcionou várias casas antigas, né? Ainda temos ali, daqui a pouco vamos mostrar onde foi a antiga sede da Academia Bacabalense de Letras, ali na outra praça. Aqui funcionava um mercado. Agora que você contasse essa história para as pessoas mais jovens que não conhecem um pouco da história de Bacabal. Bem, o patrimônio cultural bacabalense é esse conjunto de bens, tanto imateriais quanto materiais, que fortalece, assim, a cultura e a história de um povo. Estamos aqui atrás de um dos monumentos históricos de Bacabal, que ainda está sendo preservado e que tem um indicativo na nossa lei orgânica para que o município venha tombar, venha regulamentar. Temos aqui ao lado a antiga residência de uma das professoras pioneiras de Bacabal, a professora Alice Mendes. Temos também a primeira catedral bacabalense, né, a igreja de Santa Terezinha, e também a escola ao lado ali da casa da professora Alice Mendes, que foi esse núcleo pioneiro, né, da educação em Bacabal. São muitas histórias. Estamos aqui também na frente do antigo mercado, o primeiro mercado de Bacabal, hoje sendo preservado, né, uma extensão da própria igreja ou matriz de Santa Terezinha. E conhecer essa história é alimentar a memória de um povo, porque nós sabemos que a história é alimentada pela memória, na memória fica o que significa e a história ela vem ressignificando o que fica. E é um papel de todos nós, enquanto cidadãos, estarmos lutando pela preservação do nosso patrimônio, haja visto que somos uma cidade centenária e eu, enquanto pesquisador também local, tenho paixão, tenho amor por essa tão importante parte da história do Maranhão, da história do Brasil, que é a nossa história local. Nós estamos aqui em frente a um outro patrimônio, que é a casa de Chagas Araújo, né, cara, que foi um grande proprietário de terras, um político aqui da região, que morava nesta casa, onde funcionou há algum tempo a Academia Bacabalense de Letras, e hoje está em ruínas. Então, são poucos registros históricos da presença de Chagas Araújo, a não ser o trabalho político como prefeito e outros cargos que ele ocupou. Sem familiares na cidade, dificultou um pouco a pesquisa, mas o professor Marquinhos tem uma carta de uma pessoa que foi pastor em Bacabal e que cita Chagas Araújo como um dos homens influentes da época do século XX em Bacabal. A pessoa de Chagas Araújo, ela fica na memória política de Bacabal e são poucas as fontes históricas escritas que atestam a presença, a atuação do mesmo na nossa cidade. Mas uma carta escrita pelo primeiro pastor protestante de Bacabal, Francisco Assis Gomes, que estava guardada nos arquivos do pastor Boaventura Pereira Souza. Eu, na época, escrevi a minha monografia sobre o protestantismo em Bacabal, a representabilidade e protagonismo da Assembleia de Deus de 30 a 50, e esta carta ela veio assim dar uma nuance, né, um reforço teórico e documental à minha pesquisa, porque o pastor Francisco Assis ele cita famílias ilustres de Bacabal, e dentre elas a pessoa do Francisco Chagas Araújo. Ele diz que pela suprema graça de Deus, no tempo do pastorado na cidade de Bacabal, do meu pastorado, tive a felicidade de deparar-me com algumas pessoas, ou muitas pessoas ilustres e amigas, que não sendo possível citar o nome de todas, mas menciona as seguintes, e uma das primeiras pessoas ilustres que ele cita é o doutor Francisco Chagas Araújo, bom farmacêutico, que ainda foi prefeito da cidade,
homem de excelente relacionamento popular. Essa carta ela é escrita na década de 90, mas fazendo uma menção da memória do pastor Francisco Assis Gomes, do período em que ele esteve em Bacabal, nas décadas de 30 a 40, especificamente no ano de 1944, quando ele vai para a cidade de Arari. Não só Chagas Araújo, mas também o escritor, poeta Brasilino Miranda, que temos aqui também em frente à Prefeitura Municipal de Bacabal, a sua residência, e foi uma pessoa que o pastor Francisco Assis Gomes também teve contato, assim como tantas outras figuras políticas, religiosas, do campo educacional, do campo cultural de Bacabal, são citadas nesta carta memorável, né, que, embora tenhamos poucas fontes escritas sobre a história de Bacabal, mas a memória oral ela vai sendo perpassada de geração para geração, e essa é a nossa contribuição enquanto historiador. Como já dizia Braudel e Eric Robesbal, o ofício do historiador é lembrar aquilo que as pessoas esqueceram ou tentam esquecer. Então, nós estamos aqui em frente à Vila Maria, que é esta casa, uma das mais antigas de Bacabal, onde morou o poeta e tabelião Brasilino Miranda. Aqui ele escreveu os 2 livros, Bacabal por Dentro e Bacabal Moderno, e também atendia como tabelião. Aqui está a casa de Brasilino Miranda. Agora nós estamos aqui em frente à Secretaria de Finanças. Aqui nesse prédio nós temos 2 pés de bacaba, que são essa árvore nativa da região, que é em extinção, lógico. Aqui tem ainda 2 pés que foram plantados, não nasceram aqui, de forma natural, né? E esse prédio, ele tem uma história, né? Muita gente passou por aqui, estudou em uma antiga escola que funcionou, uma escola técnica aqui. Sobre isso vamos falar com o professor Marquinhos, que ele também tem essas informações. Professor Marquinhos, aqui é a Associação Comercial, né? Um dos prédios ainda preservados, né? Com a fachada antiga. De qual a história que o senhor tem desse prédio? Esse prédio ele foi mapeado, acredito que no ano de 2010, juntamente com outros prédios históricos de Bacabal, visando especificamente aí o centenário da cidade. E nesse mapeamento dessa comissão de patrimônio histórico de Bacabal, não somente esse prédio, mas o prédio ali da Câmara Municipal, da Vila Maria, a casa do Brasilino Miranda e outros, Rio Anil, a casa de Emiliano Mendes lá no Ramal, foram prédios que trouxeram de certa forma para Bacabal esse prólogo dessa história, e que merece ser preservado como patrimônio. Aqui uma associação comercial, onde algumas reuniões políticas de Bacabal aconteceram no seu auditório, um prédio que recebeu já grandes políticos, né, como o Neiva, o governador do Maranhão, né, na inauguração da Telma aqui em Bacabal, e ao sair de lá eles vieram para o auditório aqui da associação, antiga escola técnica Alfredo Bena, né, e aí nós vamos percebendo muitas pessoas foram formadas aqui como técnicos em contabilidade, que contribuíram assim para essa história econômica e política de Bacabal. O senhor Mozinho me relatou que foi professor aqui dessa escola, é um homem que, de certa forma, tem uma memória muito prodigiosa ainda, é um senhor com mais de 80 anos que mora ali na Chapadinha, ali próximo ao Areal. Então, é um lugar de memória, tanto política quanto educacional, né, lugar de agremiação de profissionais, de trabalhadores, e temos aqui na sua frente 2 plantas nativas que trouxeram o nome, a sua coletividade trouxe o nome Bacabal. Então, falar dessa memória, falar do patrimônio material, né, a partir especificamente desses bens materiais, é algo que a presente e as futuras gerações elas devem valorizar, porque quando a gente vive sem conhecer essa história, esse passado, essa memória, nós perdemos também a nossa identidade. Bacabal também tem edificações que representam por seu estilo arquitetônico, por uma época na qual foram edificadas e pelas técnicas construtivas que nela foram empregadas. Portanto, é essencial que o patrimônio histórico seja conservado, valorizado e divulgado em todos os âmbitos,
Portanto, é essencial que o patrimônio histórico seja conservado, valorizado e divulgado em todos os âmbitos, pois assim é possível preservar informações sobre determinada população e, ao mesmo tempo, valorizar a sua própria identidade.